O plano médico da Q Saúde vale a pena? Vem comigo porque eu vou te falar qual foi a minha experiência como consumidor. O plano médico da Q Saúde é relativamente novo no mercado, né? Então, quando a gente vai falar com um consultor, né, para poder fazer as cotações e fechar um plano médico, seja para a gente ou para os nossos filhos, a gente já entende que por se tratar de algo diferenciado, com uma proposta nova no mercado, é bacana. Então, vale a pena nesse sentido. E aí ele te passa uma série de benefícios que o plano tem e você fica encantado, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei fechando um plano médico da Q Saúde para minha filha. Ela tinha um mês, né? Quando eu acabei concluindo a compra, né? Com um consultor. E até aí foi tudo muito lindo, gente. Foi perfeito, maravilhoso. O consultor tá o tempo todo falando com você, ele te dá todas as orientações. Marcamos a entrevista para poder passar lá com o médico, fomos no hospital, a estrutura era muito fantástica. Eu aí percebi que falei, poxa, fiz um plano bacana, né? E teria que valer a pena. Não era um preço muito tranquilo, chegava perto da casa dos R$ 300 por aí. Era um plano que Conforto 2, tem alguns outros, mas tinha uma série de hospitais bacanas, renomados, que atendiam nesse plano. Além disso, alguns laboratórios e clínicas também que faziam parte desse conglomerado, né? Vamos dizer nesse sentido. Só que a saga, ela começa depois, né? Você começa a entender como realmente funciona o plano quando você realmente fecha e precisa utilizar, né? Então, quando eu tive acesso à carteirinha, eu tive acesso a marcar consultas, eu já percebi que não era tudo muito simples como o consultor tinha me falado que seria, né? Não tinha consulta com pediatra com tanta facilidade, né? Eu fui olhar novamente as clínicas credenciadas, hospitais credenciados, e eu percebi que não era simples, né? Eu moro na zona leste de São Paulo, então só tinham 3 hospitais para poder atender a minha filha. 2 deles ficavam a mais de 2 horas de distância, né? Haviam algumas outras clínicas, né, de um outro grupo que iriam me atender, né? Até foi por isso que eu fiz a adesão desse plano. E para minha surpresa, sem me comunicar, sem nada, o consultor provavelmente já sabia disso. Essas clínicas deixaram de atender o plano da Q Saúde. Então eu fiquei restringido a 3 hospitais somente. Um deles ficava na Paulista, 2 deles em outros lugares que eram muito, muito longe. 2 horas e meia da minha casa para chegar com a minha filha. Então o que aconteceu? Eu fiz uma reclamação na Q Saúde, eles me falaram sobre esse processo, né, de perda, né, desse contrato com esse outro grupo que iria atender. Tinham várias localidades, inclusive uma bem mais próxima da minha casa, ali no Tatuapé. E eu acabei ficando de mãos atadas, porque eu falei, poxa, e agora? Né, o que que eu faço? Eu fiz a adesão do plano justamente para minha filha poder ser atendida. E aí eu fui tentar marcar uma consulta, isso no início de abril, para minha filha, num hospital referência de pediatria, o Hospital Santa Catarina, lá na Paulista. E o que aconteceu foi o seguinte, eu tentei marcar consulta e só tinha agenda para maio, né? Lá para o meio de maio. Então, gente, foi uma experiência frustrante, na verdade, né? Acabei que liguei lá na central, me disseram que a minha filha poderia passar, né, nessa clínica que perderia o convênio, mesmo porque seria antes de finalizar esse vínculo, né, que o prazo se encerraria agora aqui no final de abril. E aí eu falei, gente, mas espera aí, né? Eu vou ter uma consulta agora em uma clínica que vai perder o vínculo com a Q Saúde. Tudo bem, isso é uma medida paliativa, mas e aí? E depois? Quem vai atender? Eu não consegui marcar a consulta no hospital de referência, né? Porque a data ia ser para muito mais de um mês. A gente tá vivendo numa situação nos planos de saúde muito semelhante ao sistema único de saúde, que é o SUS.
né? Eu marquei uma consulta para ela no SUS e demorou um mês. E eu fui tentar marcar uma consulta para ela num convênio que eu estou pagando quase R$ 300 para mais de um mês também. Então, assim, é muito complicado e constrangedor para nós, como consumidores, passar por esse tipo de situação. Então, a gente acabou precisando, né, do plano da Saúde para poder ir no pronto-socorro, né? Tinham alguns hospitais também. Fomos no Hospital Nipo Brasileiro, que era uma das referências, né? E para minha surpresa, foram 4 horas dentro do hospital só para poder passar com o médico. Então é aí que eu falo, gente. Às vezes a gente pensa que, poxa, o plano ele vai apresentar algo de novo. Não, não é uma proposta nova. É um plano totalmente comum como qualquer outro plano de saúde. Eu ressalto aqui que a única diferença dele para outros planos é o atendimento, porque o atendimento, para poder tirar algumas dúvidas com o plano da Saúde, é muito rápido, eles são muito proativos. Mas levar a minha filha no Hospital Nipo Brasileiro, que para mim era uma das referências de plano que eu tinha, e levar 4 horas para ser atendido, para mim foi um pouco demais, né? Foi bastante complicado, né? Tava muito, muito, muito cheio, né? O médico nem tocou nela, na verdade, ele nem fez nenhum tipo de exame clínico ali na hora. Ele passou um raio-x, ele não nos devolveu o raio-x, disse para minha esposa que estava tudo certo, que era só fazer lavagem nasal com um soro fisiológico e pronto, né? Então, assim, 4 horas para poder passar com o médico, para isso é muito complicado. A gente espera sempre muito mais, principalmente falando de convênio médico. Então, a gente sabe que a situação é complicada, ok, mas eu acho que quando a gente vende que o plano de saúde é uma referência, é uma mudança daquele sistema que a gente já está acostumado, a gente cria uma expectativa muito grande e para mim, na minha visão como consumidor, como pai, ela não foi suprida, foi uma experiência muito negativa. Eu já cancelei o meu vínculo com a Saúde, eu vou em busca de outros planos que consigam adequar melhor, que tenham um atendimento um pouco mais transparente nesse sentido, pelo menos no ato da venda, que te digam que, olha, corre o risco de tais laboratórios, tais clínicas perderem o vínculo com a Saúde, porque isso certamente já era algo que estava sendo visto. Então não dá, gente, para eu ser pego de surpresa, né? Principalmente falando de uma criança recém-nascida que precisa, hora ou outra, de um acompanhamento de pediatra mensal, né? Então, assim, para mim, como pai, como consumidor, o plano da Saúde, ele não vale a pena. Essa é a minha experiência, tá? Mas procurem outro plano de saúde. Corram atrás de algo que seja um pouco mais barato, porque os planos aí do convênio médico da Saúde não são tão baratos assim, né? A quantidade de hospitais aí que podem te atender também não é muito bacana. Tem hospitais com nome, isso você vai ver. Só que o nome, ele não é tudo, né? O que a gente quer quando a gente está com um filho doente ou precisa de uma consulta não é nome, é ser atendido. Ter um médico à sua disposição. Não que leve 4 horas num pronto-socorro e você acabe perdendo até a paciência e tendo que fazer algum tipo de escândalo, porque o descaso é tão grande que você se vê numa encruzilhada, numa sinuca de bico. Vão me ajudar? Não vão me ajudar? O que eu faço? Vou para casa? Não vou? É constrangedor demais. Depender de um plano de saúde que você está pagando caro para ser mal atendido é frustrante. Então, a minha dica para vocês: não fechem com a Saúde.